sisters, Meus irmãos e minhas irmãs, I find it very interesting eu encontrei algo muito interessante. that God allowed two criminals to be crucified next to Jesus. E Deus permitiu dois criminosos serem crucificados ali com Jesus. Now let me tell you this. Então deixa eu lhe dizer isso. To be crucified was not a pretty picture. Ser crucificado não é uma foto bonita. The Romans used crucifixion to scare criminals away. Os romanos usavam a crucificação para finalizar com criminosos. When the people walked down main roads and they saw people hanging on the cross, Quando as pessoas andavam nas estradas e viam pessoas penduradas na cruz, the people were scared to even look at them. as pessoas elas tinham até mesmo medo de olhar para They aquelas almost pessoas. wrote telling themselves, I don't want to be crucified one day. E aquelas pessoas diziam para si mesmas: eu jamais quero estar num lugar desse. That is the way that the Romans people observed the law. Era assim que os romanos faziam com que as pessoas observassem e obedecessem a lei. How people would walk past, some wouldn't look, and others would mock those people who are crucified. Então as pessoas que passavam e olhavam, alguns zombavam de quem estava ali na cruz. Now what is interesting E o que é interessante is that the historians say that Golgotha was a rubbish dump. e o interessante é que os historiadores dizem que o Gólgota ele era um depósito de lixo. It means the place where Jesus was crucified Isso significa que esse lugar onde Jesus foi crucificado was not a pretty sight. não era um lugar bonito. There was a lot of rubbish around. Havia muito lixo ao redor. I think it stank. Eu penso que cheirava mal, fedia. There were a lot of flies around. Havia muitas moscas. It was not a good place to be. Não era um lugar agradável para se estar. The King of Kings and the Lord of Lords was crucified on a rubbish dump. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele agora está crucificado em um lixão. And on his left side he had a criminal. E aí do lado esquerdo dele havia um criminoso. On the right side he had another criminal. E do lado direito também havia um The criminoso. Bible doesn't tell us what exactly they did wrong. A Bíblia não nos diz exatamente o que eles cometeram, fizeram de errado. But it said it's suspected that they were very, very rude and they were very dangerous criminals. Mas deixa-nos implícito que eles eram muito perigosos. They were the kind of criminals who would rob people and leave them to die next to the road. Era o tipo de criminosos que roubavam pessoas, feriam e deixavam, abandonavam na estrada para morrer. Those criminals deserved to die. Aqueles criminosos realmente mereciam morrer. They deserved to be crucified. Eles mereciam estar ali naquela cruz. Now to be crucified was a very terrible death. E a morte da crucificação era uma morte terrível. They would put nails through your hands. Eles colocavam pregos nas suas mãos. And they would put nails through your feet. E eles também colocavam pregos nos seus And pés. there you would hang on the cross. E aqueles pregos então eram pendurados na cruz. And as you hung on the cross, E enquanto você estava pendurado na cruz, you found it very difficult to breathe. então você tinha muita dificuldade para respirar. Because you would hang and your chest would start, your lungs would start closing. Porque agora você começa, e seus pulmões agora pendurados, eles começam a fechar. And you would find it difficult just to breathe. E aí você começa a ter dificuldade de respirar. Every now and then you would lift yourself up just to take some air. E agora a pessoa tentava se levantar simplesmente para conseguir um pouquinho de ar. And then you would fall back again. E aí eles caíam, desciam de novo. You would suffer greatly. Eles sofriam muito. The strong would last a long time. I'm sorry? The strong criminals would last a long time. E aqueles criminosos, aquela dor, ela durava por muito tempo. And then the Roman soldiers would come and they would break the shins of your leg. E aí quando durava muito aquele sofrimento, eles quebravam as pernas. So you can't lift yourself up anymore. Para que eles não pudessem levantar mais, era quebrada as And pernas. that you would die quickly. Então eles podiam morrer então rapidamente.
mente. I want you to imagine Eu quero então que você imagine Jesus crucified on the rubbish dump. Jesus crucificado nesse lixão. On his left side there's a criminal. Está no seu lado direito um criminoso. On his right side there's another criminal. E está no lado esquerdo um criminoso. The Bible says the criminal on the one side, E a Bíblia diz que o criminoso de um lado, he lifted himself up, ele levantou. and with a little bit of breath that he had in his lungs, E aí, com aquele último suspiro, ele falou do seu pulmão. he insulted Jesus. Ele insultou a Jesus. He said, if you are the King of Kings, why don't you free us from this E ele jogou e disse: se o Senhor é o Rei dos Reis, por que o Senhor nos livra dessa cruz? If you were the King, if you were the Messiah, free us now. Se você é o Rei, se você é o Messias, nos livra dessa cruz And he agora. would fall back. E aí ele caiu de novo. Now you and I would expect E aí, o que você e eu esperamos? that if you were hanging on the cross, Se você estiver pendurado numa cruz, that you would ask for forgiveness, em que você pediria por perdão, that you would ask for mercy, você pedisse por misericórdia, but not that criminal, mas não aquele homem, não aquele criminoso, but on the other side, mas de outro lado there was another criminal, havia um outro criminoso. and it's expected that that criminal somewhere heard about Jesus, Então nós sabemos que de alguma forma ele ouviu falar de Jesus. and he believed that Jesus was the Messiah, E ele creu que Jesus era o Messias. and when that criminal on the left insulted Jesus, Enquanto aquele criminoso do lado esquerdo insultou he Jesus, lifted himself up, ele levantou and he said, don't you fear God, e ele disse: você não teme a Deus? you and I deserve to die, we are criminals. Eu e você merecemos a morte. And then he looked at Jesus, Então ele olhou para Jesus and he said, Jesus, e ele disse: Jesus. will you please Ele disse: por favor, remember me? se lembre de mim. Jesus, remember me. Jesus, se lembre de mim. Jesus, remember me. Jesus, se lembre de mim. Porque tu és o Rei dos Reis. Remember me. I'm a sinner. Se lembra de mim, um pecador. Jesus, I'm a criminal. Jesus, eu sou um You're criminoso. gonna remember me. Mas eu quero que o Senhor se lembre de mim. Jesus looked at him, Jesus olhou para ele. and Jesus said to him, E Jesus então disse para ele: I say to you today, eu te digo hoje, you will be with me in paradise. ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus, Jesus, he brought paradise e no paraíso, to that rubbish dump. daquele lixão, estaria no paraíso. He brought paradise Ele estaria no to paraíso. the rubbish dump of that criminal. Ele sairia daquele lixão para o paraíso. Jesus is here. Jesus está aqui. The King of Kings is here. O Rei dos Reis está aqui. And he wants to bring life to your situation. E Ele quer estar dentro da sua He situação. wants to bring paradise to your rubbish dump. Ele quer te tirar do lixão e te levar para o paraíso. I don't know what is your challenge tonight. Eu não sei, não conheço os seus desafios esta noite. Maybe you are here and you're sick. Talvez você esteja aqui doente. And maybe you want to cry out, Lord, remember E me. talvez você clame: Senhor, se lembra de mim. Maybe you don't have employment. Talvez você não tenha um emprego. Maybe you don't know how you're going to pay your bills at the end of the month. Talvez você não saiba como pagar suas contas no final do mês. And you want to cry, Lord, remember E me. talvez você clame: Senhor, se lembra de mim. Maybe you're here and you feel that you are a criminal. Talvez você está aqui e você se sente como um criminoso. The Holy Spirit is convicting you Mas o Espírito Santo está te convencendo. because He's telling you you need to fix your life with Jesus. E o Espírito Santo está dizendo que você precisa consertar a sua vida com Jesus. And maybe tonight Talvez esta noite, you want to say, Lord, remember me. talvez você diga: Senhor, se lembra de mim. Tonight Jesus can bring paradise in your situation. Hoje
Jesus pode trazer o paraíso para a sua situação. And you will never have to look back again. E você nunca mais vai ter que olhar para trás novamente. The word of God says, first seek the kingdom of God A palavra de Deus diz, em primeiro lugar, busca o reino and de his Deus righteousness, e a sua justiça, and then all things will be added. e as outras coisas serão acrescentadas. Everything you need will be added. Tudo que você precisa será acrescentado com Jesus. It starts with Jesus. Com Jesus. It starts with Jesus. Isso começa com Jesus. Jesus is the way. Jesus é o caminho. Jesus is the truth. Jesus é a verdade. Jesus is the life. Jesus é a vida. Jesus should never leave tonight. Sem Jesus você não pode viver esta noite. Maybe tonight Talvez esta noite, you are suffering financially. talvez você está sofrendo financeiramente. Maybe you don't know how you're going to get food on the table tomorrow. Talvez você não sabe como vai conseguir comida na mesa amanhã. I want to assure you, Eu quero assegurar você God always looks after his children. que Deus sempre olha para os seus filhos. We read in the book of 2 Kings Nós lemos lá no livro de 2 Reis, of a widower who came to Elisha foi uma viúva que foi até o profeta Eliseu. and said, Elisha, my husband died. E ela disse, Eliseu, meu marido morreu. They want to sell my 2 boys Eles querem vender meus 2 filhos to pay our debt. para pagar o nosso débito. Elisha, will you do something, Elisha? Oh, Elias, será que Eliseu, você pode fazer algo? And Elisha asked her, what do you have? E Eliseu então perguntou, o que é que você tem? She said, I only have a jar with a little bit of olive oil. Ele disse, eu tenho um pouquinho de óleo na botija. Elisha said, that's enough. Ele disse, isto é o suficiente. I want you to go to all the houses and the neighbors around you. Eu quero que você vá às casas da vizinhança. And I want you to collect as many jars as you can find. E eu quero que você colete o máximo de vasilhas que você puder. Then I want you to go into your house and lock the door. E eu quero que você vá à sua casa e tranque a sua porta. And I want you to take that little jar. E eu quero que você pegue esse pouquinho de azeite. And I want you to start filling those empty E jars. aí você vai começar a encher as vasilhas She vazias. collected all the jars she could find. E ela então colheu todas as vasilhas que ela pôde. She locked the door. Ela trancou a porta. She took the little container with olive oil. Ela pegou um pouquinho de óleo que ela tinha. And she started pouring into the E ela first jar. começou a derramar sobre as vasilhas And vazias. before she knew it, it was full. Porque ela sabia que estava She cheia. went to the second jar. Aí ela foi e começou a encher. And before she knew it, it was full. E depois antes dela ver, ela já havia cheio. E ela foi. E assim ela foi fazendo. That was the fifth jar. E ela foi faz 20 para 30. And she filled all those jars with olive oil. E ela encheu todas as vasilhas que ela trouxe com aquela And óleo. when she was finished filling those jars with olive oil, E quando ela acabou de encher todas aquelas vasilhas com óleo, she opened the door and she went to Elijah and she told Elijah what happened. e ela abriu a porta, foi até Eliseu e contou a ele o que acontecera. And Elijah said, go take those jars and sell them and pay your debt. E Eliseu disse, então, pega todo esse óleo, vende e paga a sua dívida. If God did that for that widow, He can do it for you. Se Deus fez aquilo por aquela viúva, pode fazer também por It's você. time that you collect those jars. É tempo de você juntar vasilhas. It's time to collect all the jars everywhere. É tempo que você colete vasilhas em todo lugar. And God can do super abundantly more than you can pray or think. E Deus pode fazer abundantemente, além daquilo que você pensa ou imagina. I believe that if you believe that God is the answer, Eu creio que se você crê que Deus é a resposta, God is going to set a table for you in the face of your enemy. Deus vai preparar uma mesa para você diante dos inimigos. He's going to bless you. Ele vai te He's abençoar. going to provide for you. Ele vai prover para você. God will not leave you destitute. E aí você... I'm sorry. God will not leave you destitute. Deus não vai te deixar destituído.
Tonight you can say, Lord, remember me. Essa noite você pode dizer: Senhor, se lembra de mim. Remember my finance. Sim, Senhor, se lembra das minhas finanças. Remember my challenge. Se lembra dos meus desafios. Remember my family. Se lembra da minha família. Remember my children. Se lembra dos meus filhos. The Bible says in Jeremiah 33 verse 3, Em Jeremias capítulo 33, versículo 3. if we call unto God, Se nós clamarmos o Senhor, He will stand still. Ele vai parar. He will stand still. Ele vai parar. He will listen to you. Ele vai te ouvir. And He will show you things which you never thought is possible. E Ele vai te mostrar coisas que você jamais imaginou The possível. blind man at the gate of Jericho, Aquele cego que estava na porta de he Jericó. cried out, Jesus, son of David, E ele gritou alto: Jesus, filho de have Davi, mercy on me, Jesus. tenha misericórdia de mim. And Jesus stood still. E Jesus parou. And Jesus said, come here. E Jesus chamou e disse: vem aqui. And Jesus said to me, what do you need? Jesus perguntou para ele: o que você precisa? What do you need? O que você precisa? Jesus asked, what do you need? Jesus pergunta: o que é que você precisa? I have only got good thoughts for you. Eu apenas tenho bons pensamentos para você. But it starts with Jesus. Mas isto começa com Jesus. Maybe you're sick here tonight. Talvez você esteja doente esta noite. Maybe the doctor said there's no hope, you've got cancer. Talvez o médico diz: não há esperança, diz que você tem câncer. We don't believe what we see. We believe in every word that's in the Word of God. Nós não cremos apenas naquilo que vemos, cremos naquilo que a palavra de Deus diz. God says we shall lay hand on the sick and they shall be healed. E a Bíblia diz que nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Many of the healing starts in what we say to ourselves. A cura começa com aquilo que dizemos a nós mesmos. How are we talking to ourselves? Como nós falamos para nós mesmos. Are we speaking defeat over ourselves? Como que nós falamos para nós mesmos. Are you saying, I never will be healed? Aquilo que você diz derrota nós mesmos. Quando você diz: eu não vou ser curado, Then you will not receive healing. então você não vai receber cura. Because if you don't agree with the Word of God, you cannot expect a miracle. Se você não decretar a palavra de Deus, você não pode esperar um milagre. There was a woman who suffered for 12 years with a blood issue. Houve uma mulher que sofreu por 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. She went to all the doctors. Ela foi para todos os médicos. No one had an answer for her. Ninguém teve resposta para ela. She was living the life of an outcast. E ela vivia uma vida de maldição. Before she had the blood issue, she was considered to be unclean. E porque ela tinha um fluxo de sangue, ela era considerada impura. She couldn't even go to the temple. Ela nem poderia ir ao templo. But she said to herself, Mas ela disse para ela mesma. she said to herself, Ela disse para ela she said to mesma. herself, Ela disse para ela if I mesma. can only touch the hem of Jesus. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus. If I can only touch the hem of Jesus. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus. There was no scripture. Então havia escritura. There was no Bible Não havia Bíblia. that said if you can touch the hem of Jesus, you'll be healed. Não havia nenhuma escritura dizendo naqueles dias que se tocasse seria curada. But she said to herself, Mas ela disse para ela mesma: I believe eu that creio if I can touch que Jesus, se eu tocar Jesus, Jesus will remember me. Jesus vai se lembrar de Jesus will mim. heal me. Jesus vai me curar. Jesus will do a miracle for Jesus me. vai fazer um milagre para mim. Do you believe? Você crê? Do you truly believe? Você realmente acredita? So then Jesus was coming. E aí Jesus estava vindo. There was a great crowd of people. Havia uma grande multidão de pessoas. She couldn't even get close to Jesus. E ela não podia nem chegar perto de Jesus. I think she started at the back. Eu penso que ela começou de trás. And she said, excuse me. E talvez ela dizia: me dá The licença. people were pushing her from one side to the other. E pessoas empurravam ela de um lado para o outro. She said, excuse me. E ela dizia: com I licença, must get to Jesus. eu tenho que chegar até Jesus. I cannot miss Jesus. Eu não posso perder Jesus. Sometimes you would give 2 steps forward Talvez, muitas vezes você toma 2 passos à and frente
aí a pessoa te puxa para trás. Maybe she fell a couple of times. Talvez ela caiu algumas vezes. But she said, I will not miss Jesus. Mas ela dizia, eu não vou perder Jesus. Tonight Jesus is here. Hoje Jesus está aqui. You cannot miss Jesus. Você não pode perder Jesus. You must get to Jesus. Você tem que chegar até Jesus. Jesus, remember me. Jesus, se lembra de mim. And as she was pushing herself, Enquanto ela estava empurrando ela mesma, suddenly there was Jesus. de repente ela era Jesus. I think she hesitated for a moment. Eu penso que talvez ela hesitou por um momento. This was a moment. Só apenas por um momento. And she reached out to Jesus. E aí ela alcançou Jesus. And when she touched E Jesus, quando ela tocou Jesus, immediately she was healed. imediatamente ela foi curada. Are you prepared to reach out to Jesus tonight? Você está preparado para alcançar Jesus essa noite? Jesus wants to bring paradise to your rubbish dump. Jesus quer trazer o paraíso para o seu lixo. There was a criminal next to Jesus. Mas havia um criminoso perto de Jesus. The one that rejected Jesus. Aquele que havia rejeitado Jesus. The other one cried out to Jesus. Mas o outro clamou por Jesus. My brothers and sisters, Meus irmãos e minhas irmãs, to an extent we are all criminals. nesse estágio, nosso estágio, todos nós aqui somos criminosos. A criminal is somebody who breaks the law. O que é um criminoso? É alguém que quebra a lei. We all deserve hell. Todos nós aqui merecemos um inferno. We don't deserve eternal life. Nós não merecemos a vida eterna. It's not possible for us to do anything to deserve the forgiveness of God. Não é possível que façamos nada que nos faça merecedores do perdão divino. We stand guilty before God. Nós permanecemos culpados diante de Deus. The Bible says in 1 John 1:8, it says, if you say you are no sin, then the truth is not in you. João diz, na epístola de João, capítulo 1, verso 8, ele diz que se você diz que não tem pecado, a verdade não está em você. Romans 3:23 reads and says, we are all falling short of the grace of God, the goodness of God. We all fall short, we are all sinners. E Paulo ele diz que todos nós somos pecadores. Romans 6 verse 23 Romanos 6, versículo 23. says the wages of sin. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. The wages, the result of our criminality O salário é o resultado da nossa criminalidade. is death. E é a morte. Without Jesus, Sem Jesus, we are heading to hell. nós estamos indo para o inferno. There is no other way. Não há outro caminho. We can't deserve forgiveness. Nós não podemos merecer o perdão. But the verse says, Mas a Bíblia diz the free gift of God. que o dom gratuito, o mesmo versículo vai dizer que o dom gratuito de Deus, Of God. The free gift. o presente de graça de Deus, It is free. ele é de graça. It is a free gift. É de graça, é gratuito. É a salvação Through Jesus Christ the através de Messiah. Jesus Cristo Messias. Jesus saves. Jesus salva, Jesus heals. Jesus cura, Jesus delivers. Jesus liberta. Jesus is the answer. Jesus é a resposta. We have a choice tonight. Mas nós temos uma escolha aqui essa noite. We all have a choice. Nós todos temos escolha. The most important decision you can make tonight. E a decisão mais importante que você pode fazer esta noite. Either you are the criminal hanging on this side, Você é um criminoso pendurado aqui desse lado. and with your last breath, E é seu último respirar. you want to insult Jesus tonight to say, I don't believe in you. Então você fazendo assim, você vai insultar Jesus dizendo, eu não creio em ti. Or maybe you're the criminal on this side, Ou talvez você seja o outro criminoso do outro lado. the one that says, Lord, remember. Aquele que diz, Senhor, se lembra. I am a sinner. Eu sou um pecador. I know I deserve hell, Eu sei que eu mereço o inferno. but I know that you are dying for
for me. Mas eu sei que tu estás morrendo You por died mim. for Tu me. morreste por mim. And tonight, E essa noite I want to receive this free gift. eu quero receber esse presente em mim. Because Jesus, I need you. Porque Jesus, eu preciso de ti. Jesus, I cannot leave this place without you. Porque Jesus, eu não posso sair desse lugar sem o I Senhor. need forgiveness, Lord. Eu preciso de perdão, Senhor. I don't know what your situation is. Eu não conheço a sua situação. But I know this. Mas eu sei de algo. God didn't save me. Deus não me enviou Thousands of kilometers to preach this message to you. milhares de quilômetros para pregar isso aqui para você. You are here because God is speaking to us. Você está aqui porque Deus está falando conosco. Today is the day of salvation. Hoje é o dia de salvação. Today is the day of salvation. Hoje é o dia de salvação. Today is the day you can choose for Jesus. Hoje é o dia que você pode escolher por Jesus. Today is the day that you can publicly announce, I confess Jesus as my Lord and Savior. Hoje é o dia que você pode confessar publicamente: Jesus é o meu Senhor da minha vida. Or you can deny Jesus. Ou você pode negar a Jesus. The choice is yours. A escolha é sua. What will be your decision? Qual será a sua decisão? I want you to close your eyes. Eu quero que você feche os seus olhos. Everybody close their eyes. Por favor, todos agora fechando os olhos. This is a holy moment. Esse é o momento santo. This is between you and God. Agora é entre você e Deus. Do you need God to remember you? Você precisa que Deus se lembre de você? If you prepare to confess Jesus as your Savior tonight, Se você está preparado para receber Jesus como Salvador esta noite, the one and only God aquele que é o único in Deus your life, na sua vida, you are prepared to surrender your whole life to Him. se você está preparado para entregar toda a sua vida para Ele, I want to invite you now just to raise your hand. eu quero convidar você agora que apenas levante a sua mão. Just raise your hand there where you are standing. Apenas levante a sua mão onde It's você está between you and God. sentado. Nobody's looking. E é entre você e Deus. Ninguém está olhando para você. Ninguém está olhando. It's between you and God. Entre você e Deus. There are so many hands that's going up. Tem muitas mãos se levantando. You will know God, the Holy Spirit is speaking to you. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Don't harden your heart. Não endureça o seu coração agora. This is your moment why God brought you here. Esse é o momento. E por isso que Deus te trouxe aqui. Foremost to receive Him. Para que você pudesse receber. I want everybody to pray with me. Eu quero que todos agora orem comigo. All those people who are raising their hands, everybody on the ground, pray with me. Todo mundo que levantou a sua mão, eu quero que você I want ore you to comigo. pray out loud. Eu quero que você ore com a sua voz I want alta. the devil to hear you choosing Jesus. Eu quero que o diabo escute você escolhendo Jesus. Repeat after me. Repita após mim. Father, Pai, no, I don't hear you. Father, eu não estou ouvindo você, eu quero que você grite Pai. tonight Esta noite, I surrender eu entrego my life minha vida to you. a Ti. I confess Eu confesso that you're the only God que Tu és o único Deus that died for me. que morreu por mim. Save me now. Salva-me agora. Remember me, Lord. Se lembra de mim, Senhor. Remember me. Se lembra de mim. Write my name Escreva meu in nome the book of eternal life. no livro da vida eterna. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You may say it can't be that easy. Talvez você diga isso não é fácil. You may say it can't be that easy. Você pode dizer, mas é assim, faço assim.
It is that easy. É fácil assim, But what you must do, mas você tem que fazer. you must join the church. Você precisa se juntar a uma igreja. You cannot grow and God can't use you because God has got a mighty plan with your life. Porque você não pode crescer, Deus não pode te usar. Deus tem planos poderosos para você. If you don't seek His face. Se você não buscar a face dele. I say there's a church here, am I right, my brother? Tem uma igreja aqui, não está? Não é uma igreja? That's a church. É uma igreja aqui. There are many churches. Tem muitas igrejas por aqui. I'm sure the pastor of that church will welcome you any moment. E eu tenho certeza, eu asseguro que qualquer desses pastores vão receber você. But please, Mas por favor, I beg you, eu te imploro, don't leave this ground and you don't go to church. não deixe esse lugar e não deixe de ir à igreja. God wants to prosper you. Deus quer prosperar você. God wants to do something new in your life. Deus quer fazer algo novo na sua vida. But the word of God says if we near to God, He shall near to us. A Bíblia diz que se nós nos aproximarmos do Senhor, Ele vai se aproximar de nós. Can I see other people who are sick here tonight? Será que eu posso orar pelos enfermos essa If you're noite? sick, can you raise your hand? Eu quero que você que está enfermo, levante a sua I mão. see there are people raising their hands. Eu estou vendo pessoas levantando a mão. If you're sick here tonight, Se você está doente aqui, I would like to pray with you eu now. quero orar com você agora. The word of God says, A palavra de Deus diz: we shall lay hands on the sick, and they shall be healed. imporemos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. You don't need to doubt. Você não precisa duvidar. God, the Holy Spirit is here. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo está aqui. And I believe He's going to touch you. Eu creio que Ele vai te tocar. And He's going to heal your sickness E tonight. Ele vai curar as suas doenças esta noite. I cannot lay my hands on you. Eu não posso impor as mãos sobre todos vocês. You are too many and you are scattered. São muitos que estão espalhados. But I want you to take your hand. Mas eu quero que você tome a sua mão. And if you feel comfortable to do it, E se você se sentir confortável em fazer isso, lay your hand where you are sick. coloque as suas mãos aonde está a enfermidade. If you have stomach problems, put it on your stomach. Se é no estômago, coloca. You've got back problems, put it on your Se é back. nas costas, coloca as mãos nas costas. Leg problems, put it on your leg. Se é nas pernas, coloca nas suas You've got a pernas. headache, put it on your head. Se é na cabeça, coloca na cabeça. Because I believe God is going to touch you. Porque eu creio que Deus vai te tocar aí. Then I want you to raise your other hand. Então eu quero que você agora, como a mão você põe na enfermidade, a outra você Because you put levanta. your trust in Jesus. Porque você estará colocando sua Jesus confiança em is the Jesus. healer. Jesus é quem And to sabe. Him alone belongs all honor and glory E tonight. somente a Ele pertence a honra e a glória. And I would like you to close your Eu eyes. quero agora que você feche os seus olhos. And I would like to pray for you. E eu quero orar por você. Father God, Deus Pai, you know every name tu conheces todos os of nomes every person here tonight. de todas as pessoas que estão aqui esta noite. You know every sickness. Tu conheces todas as doenças. You know every disease. Tu conheces todas as enfermidades. You know the name of every challenge. Tu conheces o nome de cada desafio. Tonight, Lord, Esta noite, Senhor, we ask, remember us. nós te pedimos, se lembre de nós. Remember us. Se lembre de nós. We are reaching out, we are touching your hem, Senhor, nós estamos te alcançando, nós estamos tocando a tua mão. and we're expecting our miracle. E nós estamos na expectativa do nosso milagre. Lord, we break down every struggle Nós quebramos agora that every devil and demon has built over this place. toda a prisão que os demônios trouxeram para este I lugar. cancel the work of every familiar spirit, Eu cancelo agora todo espírito de maldição the spirit hereditária, of sickness, espírito de the spirit enfermidade, of doubt, espírito de dúvida, the spirit of disease, espírito de doenças, spirit of cancer, Senhor, câncer, every demonic spirit that's causing sickness and disease. todo espírito que tem causado enfermidades e doenças. Lord, you said in the name of Jesus, No nome de Jesus, we shall cast out the demons. nós repreendemos todos os And demônios. therefore, in the name of Eu Jesus, oro assim em nome de the Jesus, name that is above all other o names, nome que está sobre todo nome. I say fire, E nós dizemos fogo, fire, fogo, fire fogo, for every sickness. de toda doença. Lord, every demon shall leave. Senhor, todos os demônios vão sair. I speak life into that body. Eu declaro vida sobre os corpos. Lord, that body pain leaves now in the name of Senhor, Jesus. essas dores que elas saiam em nome de Jesus. Every headache leaves now in the
name Que of saia Jesus. agora toda dor de cabeça. Deaf ears be healed in the name Senhor, of que Jesus. os ouvidos sejam curados no teu nome. Paralysis, stand up and walk. Senhor, que o paralítico levante e Receive anda. your healing in the name of Receba Jesus. a sua cura em nome de Jesus. Father, we bring it all before you. Pai, nós trazemos tudo diante de Ti. Stretch out your mighty hand. Estende a Tua poderosa mão. And in the name of your Son, our Messiah and our healer, E em nome de Jesus, o Messias, aquele que nos sara. we pray and we believe Nós oramos e cremos and we're receiving our miracle tonight. que nós recebemos nosso milagre. And we're receiving healing. E nós recebemos a cura. We give you only praise and honor. Nós te damos honra e louvor. Lord, lastly, I bring our financial needs before you. Senhor, de último, eu trago também nossas necessidades financeiras diante de Ti. Lord, I curse the spirit of cancer, the spirit of poverty. Eu amaldiçoo a maldição da pobreza. Lord, I say that back where it comes from. Eu quero declarar da onde que veio. You are the provider, God. Senhor, Tu és aquele que provê para You nós. are Jehovah Rapha. Tu és o Jeová Rafá. You are Adonai. Tu és Adonai. You are El Tu Shaddai. és El Shaddai. You are Jehovah Nissi. Tu és Jeová Nissi. What can be possible to you, God? Todas as coisas são possíveis para You are Ti. able, God. Tu podes. Open the heavens, Abra os céus Lord, and bless us. e nos abençoe. Shower every good blessing you have in mind. Faça chover toda a bênção que o Senhor tem em mente. Come and provide in our needs. Venha e providencia para as nossas necessidades. Come and fill our jars. Senhor, e venha e encha as nossas Till vasilhas. they overflow, Lord. Para que haja a abundância. Super abundantly more No than we can mais imagine. abundante do que pedimos ou que pensamos. Lord, remember me. Senhor, se lembra de mim. Lord, remember me. Senhor, se lembra de mim. Jesus, remember me. Jesus, se lembra de mim. We pray this in the name that is above all other names. Nós oramos assim no nome que é sobre todo nome. The one and only Aquele que é o único. Jesus, our Savior. Jesus, o nosso Salvador. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Almighty God. Louvado seja o nome do Deus Praise Almighty God. Louvado seja o nome do Deus I want you to Todo-Poderoso. check yourself. Eu quero que você cheque agora onde está a I sua want you to doença. check your sickness. Eu quero que você cheque onde estava a sua Check if doença. that headache is still there. Olha se a doença, a dor de cabeça ainda está Check aí. if that body pain is still there. Olha se a dor do corpo ainda está aí. I want you to start praising Jesus. E eu quero que você comece agora a louvar. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for saving por me. me salvar. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for healing por me. me curar. Thank you, Jesus, Obrigado, for Jesus, providing in my needs. por prover a minha necessidade. May God bless you. Que o Senhor te abençoe. May God prosper Que you. o Senhor te May prospere. God make His face to shine upon you. Que o Senhor faça o rosto dele brilhar sobre May ti. God give you peace. Que o Senhor te dê a paz. God bless you. Deus te abençoe.